Olá, gente, tudo bem? Que bom ver vocês aqui na nossa parte 3 da nossa aula de revisão do nosso conteúdo para avaliação semestral do terceiro bimestre, tá bom? A gente vai dar continuidade aqui à resolução das questões. Novamente, essa aula aqui é voltada apenas para os alunos do terceiro ano da EP Rodrigo de Oliveira. Qualquer outro uso de pessoas não autorizadas da minha imagem, compartilhamento de forma autorizada ou não, é vetado, tá bom? Então, vocês não podem compartilhar nem de forma gratuita, parcial ou integral, ou nem de forma paga. Então, eu vou compartilhar aqui o meu slide para a gente poder resolver a questão número 3 da nossa revisão. E a gente já está no finalzinho, sei que está um pouco cansativo, mas terça-feira a gente vai mandar muito bem nessas questões, tá bom? Da nossa variação. Opa. Apresentar. Aquela mesma coisa de sempre. Essa é a nossa escola. Revisão com o professor Renato. Enfim, isso aqui a gente já sabe tudo. Só fixar aqui minha câmera. Pronto. Na questão aqui 3, que é a questão modelo Enem, a gente vai falar sobre a reação de saponificação. Então, a reação de saponificação é um método milenar para a produção de sabões, detergentes e alguns tipos de sabonetes. Então, presta atenção, a reação de saponificação não é a reação de se produzir sapo. É uma reação que a gente vai produzir produtos sapônicos, produtos aí que vão fazer a limpeza de substâncias gordurosas e substâncias gordurosas e substâncias hidrofílicas, ou seja, aquilo que é apolar e aquilo que é polar. Aquilo que se mistura com a água, aquilo que não se mistura com a água. Então, por exemplo, quando eu vou lavar um utensílio doméstico, tipo um prato que está muito engordurado, como é que o detergente ele consegue tanto espumar com a água e como é que ele consegue tanto interagir com a gordura que não tem nada a ver com a água? É porque os produtos da reação de saponificação produzem aí um composto que vai chamar de sal de ácido carboxílico, que é um composto que possui uma cadeia orgânica muito grande, que é essa parte muito grande, ela é apolar, não reage com a água por ser apolar, e na cabecinha dela eu vou possuir um sal, que é o sal de ácido carboxílico, que ele consegue interagir com a água. Então, os produtos sapônicos, eles vão ter essa característica, são produtos que vão ali ter formação de um ácido, de um sal carboxílico, e a principal coisa é que eles vão interagir tanto com a água como a gordura. Então, por exemplo, esse é um processo milenar, então os sabões e os detergentes, eles fazem essa limpeza de utensílios, e também os sabonetes. Então, os sabonetes, eles também precisam fazer essa interação com a água e com a gordura que está na nossa pele. Então, nossa pele, ela produz ali uma glândula chamada glândula sebácea, que produz sebo, que produz gordura. O sebo é um tipo de gordura. Então, continuando aqui. A reação desenvolvida se dá pela reação de triestes. Presta atenção, esse tri que está aqui na frente é para dizer a quantidade. Esta é a função envolvida. Com a base forte de arrênio, sendo formado o sal de ácido carboxílico, o que a gente vai chamar de sabão, detergente, sabonete. E também vai ser produzido aqui um trialcool, então um composto que é triálcool, que vai ser a minha glicerina, conforme descrito pela reação. Então tá aqui a minha reação. A minha reação, ó, se é a produção do meu sabão. Eu tenho um triglicerídeo, que é um óleo ou uma gordura, e aqui eu tenho o éster, uma função éster, 2, 3 funções extras. Esses R's é onde vai ser o restante da minha cadeia, carbonos aí. E eu vou adicionar aqui com a base forte, no caso hidróxido de sódio. Então presta atenção no que acontece. O hidróxido de sódio, ele vai vir aqui, ó, o sódio, e vai atacar bem aqui onde tem esse oxigênio, ó. Então ele vai fazer um ataque nucleofílico. Na verdade é o oxigênio que faz. O oxigênio ataca esse sódio, o sódio se desliga, vindo para cá. Então vai formar essa primeira parte, ó. Isso aqui é o meu sal de ácido carboxílico, que a gente vai chamar de sabão. Esse ataque ele acontece 3 vezes. Aqui, formando essa parte, e aqui, formando essa terceira parte. A hidroxila, ela vai se ligar ó, com essa parte aqui que sobrou. Ó. Essa parte toda que está aqui, ela vai se ligar, formando o meu glicerol. Preste atenção numa coisa. Essa questão, ela não é uma técnica verde. Por que ela não é uma técnica verde? Por quê? Primeiro, ela
pode parecer uma questão de química verde porque ela está aí. Ela não libera gases de efeito estufa, ela não libera dióxido de carbono, que é o CO2, ela não libera monóxido, que é o CO, nem compostos de chuva ácidas, como o SO2, SO3, o NO2, NO3, ela não libera nada disso. Só que na química verde, que é uma química ambientalista, eu não posso utilizar nas minhas reações precisas de metais. E o sódio é um elemento metálico. Então, por esse motivo, essa reação que não é uma reação verde, não é uma reação de química verde, isso aqui é uma química marrom, que é uma química que ela não se preocupa ainda com muito meio ambiente. Então, aqui eu tenho minha gordura, as gorduras elas reagem com o meu hidróxido, formando o meu sal de ácido carboxílico e o meu álcool, que é o glicerol, que é um triálcool. Esse glicerol, ele pode até ser utilizado como um combustível. Entretanto, ele aqui vai produzir muito dióxido de carbono, que não é uma coisa muito agradável, ele é muito denso, tá bom? Vamos analisar aqui uma coisa. Todo composto que possui carga, por exemplo, como exemplo os sabões, eles são compostos iônicos. E os compostos iônicos, eles possuem um tipo de interação chamado íon-dipolo, que possui elevados pontos de fusão. Então, os compostos salinos, eles possuem elevados pontos de fusão e baixíssimos pontos de ebulição. Perdão, altíssimos pontos de ebulição e baixíssimos pontos de fusão. Ebulição, passar do líquido para o vapor. E baixíssimo ponto de fusão é se congelar. Então, sabões não. E o glicerol, ele possui altos pontos de ebulição. Só que ele aqui, ele vai possuir um tipo de interação chamado ligação de hidrogênio, que vocês devem pesquisar sobre essas ligações. É interessantíssimo, a gente já estudou, mas vocês devem aprofundar. Vamos ver o que, é que a questão quer. Com base na reação, pode reconhecer no produto final. Renato, quem é o produto final? O produto final é o sabão e o glicerol. Como a gente está falando aí de saponificação, o que é o principal, o majoritário, é os sabões. E o subproduto é o glicerol. Sempre o subproduto é aquele que foi produzido, mas eu não queria. Então, o que está acontecendo? O glicerol, ele é removido de alguns sabonetes porque as pessoas possuem alergia. E a reação ela se parece com essa. Então, vamos para cá. Com base no produto, podemos falar presença de produto sólido em um combustível apoluente. Renato, o que é um combustível apoluente? Que não vai poluir. Gente, todo sal em temperatura ambiente, ele é um composto sólido. Então, os sabões, por serem compostos sólidos, por serem compostos iônicos, fazerem ligações de tipo íon dipolo, eles são sólidos. Mas o glicerol ele é líquido. Então, não. Esse composto aqui, ele não são produtos sólidos. Eu tenho um produto sólido e eu tenho um combustível aqui que ele é poluente. Então, a poluente já não se encaixa. 2. A presença de um triol e um sal de ácido carboxílico. Triol quer dizer que é um triálcool. 1, 2, 3. 3 hidroxilas, triol. E a presença de um ácido carboxílico. Não é ácido carboxílico, é sal de ácido carboxílico. C. Ambos os produtos fazem interação do tipo íon dipolo, íon dipolo. Não, um faz ligação de hidrogênio. Possui elevados pontos de fusão e ebulição, principalmente da função álcool. Tá certo. Mas a função álcool não. O processo faz parte da química verde. Gente, só uma observaçãozinha aqui, ó. Na questão, a alternativa fala assim, ó. Sal de ácido carboxílico, né? Eu li rapidamente. Então tem um erro meu. Então, a presença de um triol e um sal de ácido carboxílico, vamos ver. Sal de ácido carboxílico tem. Triol tem. Então, gabarito é a letra B, tá bom? Me desculpem, gente. E passa despercebido. E o processo faz da rota de química verde? Não, não faz. Aqui seria a parte 4 dessa aula. Só como a gente vai estar finalizando, eu vou aqui passar uma pequena explicação para vocês de um experimento. E esse aqui eu acho que seja interessante para a prova. Eu tenho aqui, ó, um circuito elétrico em que eu tenho uma fonte de energia e eu tenho ligado aqui um fio a uma lâmpada que não está ligada e um fio aqui é ligado dentro de uma solução e aqui dentro da solução é ligado um outro fio à bateria. Tem somente água aqui. Água pura não conduz corrente elétrica.
Aí eu venho aqui nessa água e eu adiciono sal de cozinha, um composto iônico. Quando eu adicionar o sal de cozinha, eu vou observar que essa lâmpada aqui, ela vai acender. Porque o sal de cozinha, ela vai ionizar-se e vai facilitar com que a corrente elétrica se propague. Beleza, então sal de cozinha ou sais, compostos salinos, permitem que a corrente elétrica passe em soluções aquosas, tá bom? Já se eu colocar um composto molecular, como exemplo o açúcar, que faz ligação covalente, não vai passar corrente elétrica, a não ser que ele tenha um processo chamado insaturação ou ressonância, ou ele seja um composto conjugado. Pesquisa tudo isso que eu estou falando. E se eu colocasse um composto metálico, claramente iria passar essa corrente elétrica. Gente, a nossa aula de revisão acaba aqui. Eu espero ter sido claro. Opa! Eu espero ter sido claro na explicação. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Essa aula vai estar sendo disponibilizada na quinta-feira, hoje, e vocês podem assistir ela com a finalidade de revisar e se preparar para o vestibular da UES, da URCA, da UVA e também um pouquinho para o Enem, tá bom? Assistam às aulas, toda nossa prova ela vai ser baseada nas nossas aulas. Eu já resolvi várias questões que estão muito parecidas com as provas, ou norteei nas aulas como resolverem essas questões. Eu acredito que vocês estão preparados, não para avaliação, mas sim para o Enem, para o vestibular. E é isso. Revisem as paródias, façam as atividades, revejam as atividades, os vídeos que foram mandados, que foram gravados, resoluções de questões, tudo, tudo, tudo vai ajudar vocês, tá bom? Eu acho que seja isso. Desejo para vocês um bom estudo. Qualquer dúvida, estou à disposição. E forte abraço e um beijo.